Sejam bem-vindos ao programa de análise económica aqui no Porto Canal. Esta semana para o tema incontornável dos resultados das eleições legislativas de 10 de março. Ainda falta apurar os resultados da imigração, mas para já, sem esses 4 deputados, a coligação Aliança Democrática sai vencedora e Pedro Nuno Santos, do PS, já assumiu que o partido, que governou nos últimos 8 anos, vai passar a ser oposição. Importa, portanto, perceber que mudanças podemos esperar na economia, olhando para as propostas de quem ganhou, mas também para o que pode mudar durante a negociação para a formação de um governo, já que a vitória da AD está muito longe de uma maioria absoluta, a não ser que haja um acordo com o Chega. Neste contexto, convidamos Vítor Neves, gestor com uma formação de base em Engenharia Química, presidente da Associação Empresarial de alguns dos mais importantes setores industriais do país, como é o caso da metalurgia e de metalomecânica. Vítor Neves, bem-vindo ao programa. Um primeiro minuto para uma avaliação muito rápida sobre os resultados das eleições de domingo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu diria que, naturalmente, que os resultados constituem uma surpresa muito grande, nomeadamente os valores alcançados pelo Chega. Penso que não é uma grande surpresa o governo que ainda está em funções sair penalizado, porque de facto tivemos 2 anos bastante difíceis, com bastantes casos que afetaram a imagem do governo. O que penso que é relativamente surpreendente é que a AD não seja capaz de capitalizar esse descontentamento e que, eventualmente com grande alteração das votações nos diversos partidos, que saia, de facto, Chega como o grande ganhador destas eleições. De qualquer modo, como tenho ouvido dizer desde ontem, por um voto se ganha, por um voto se perde e, portanto, para todos os efeitos, a AD ganhou as eleições e penso que tem a responsabilidade de encabeçar um novo governo. Mas como é que classificaria este desfecho face às expectativas da indústria, por exemplo, em Portugal? Eu penso que a indústria tinha, como a generalidade do país, uma expectativa de mudança. Achamos que, de facto, neste ciclo político que agora termina, que podíamos ter feito mais e que devíamos ter feito mais como país. E, portanto, a expectativa é que, de facto, houvesse uma alteração com algum significado relativamente àquilo que foram os últimos anos do nosso país. Como digo, o que penso que surpreende toda a gente é, por um lado, a magnitude da queda do Partido Socialista, que cai significativamente em votos e em mandatos, e, na minha maneira de ver, fundamentalmente a questão de a AD não conseguir capitalizar, que isso é que penso que pode ser algo preocupante numa perspectiva de governabilidade, eu diria nos próximos meses, anos. E essa é uma questão importante. Nós não podemos discutir a economia sem discutirmos a política, e a questão política que está em cima da mesa neste momento é precisamente a da governabilidade. O sociólogo António Barreto assinou um artigo que foi publicado no domingo, defendendo que neste contexto só há 2 soluções fundamentais. Tudo o resto não funciona no entender dele, e as 2 soluções são: ou a AD faz um acordo com o Chega e garante por essa via uma maioria parlamentar que sustente o governo durante um largo período, ou então, se não quiser ligar-se ao Chega, terá a solução de passar pelo Bloco Central. Isto é, um acordo entre o PS e o PSD, os 2 partidos mais votados nestas eleições. Como é que vê o cenário? Concorda com ele que estas são as únicas 2 soluções, os 2 caminhos possíveis? Vejo esses 2 caminhos muito difíceis e não me parecem de maneira nenhuma execuíveis. Penso que Luís Montenegro tem que ser coerente com o que defendeu durante a campanha. O não deve ser não. E, portanto, penso que está, logo à partida, inviabilizada uma coligação com o Chega. Mas também não me parece, dadas as posições dos 2 principais partidos, do Partido Socialista e do PSD, fundamentalmente, que haja condições para qualquer Bloco Central. Não creio, de maneira nenhuma, que qualquer uma dessas condições esteja reunida. Poderíamos, eventualmente, até pensar que qualquer uma delas, a realizar-se, poderia trazer mais instabilidade para dentro do governo. E, portanto, eu penso que o caminho que temos basicamente traçado é um governo com maioria relativa do PSD, que terá que fazer pela vida, terá que tentar implementar o seu programa, negociando aqui e ali
as medidas que considerar mais importantes e tentar, de facto, fazer a mudança que penso que a generalidade da população portuguesa manifestou ontem nas urnas. Parece óbvio pelas declarações que foram sendo feitas, sobretudo também na noite eleitoral, de que um acordo PS-PSD é muito difícil de conseguir, mas independentemente da sua execuibilidade, a pergunta que eu tenho para si é se seria desejável para o país que os dois partidos conseguissem entender-se. Dou o exemplo da Alemanha, onde Angela Merkel governou durante 16 anos dentro de um contexto de grande coligação, o que significou naquela altura, durante 16 anos, 4 mandatos, que havia acordo mínimo suficiente entre, nem tudo funcionou bem, mas entre o partido CDU, que corresponde aqui em Portugal ao espaço político do centro-direita, e o centro-esquerda na Alemanha representado pelo SPD. Não seria desejável que em Portugal os dois maiores partidos que têm diferenças, mas enfim, se olharmos bem para os programas, também têm alguns pontos de contacto, conseguissem entendimento e garantissem pelo menos uma governabilidade? Do ponto de vista dos programas, eu penso que de facto não há tanta diferença assim. Podemos eventualmente mais à frente ir escapulizar um pouco isso. Penso que a cultura portuguesa é bastante diferente da cultura alemã. Aquilo que é possível na Alemanha, que é esses 12 anos de centrão, digamos assim, foi possível mediante negociações muito profundas, muito prolongadas entre os dois partidos. Chegavam a demorar 2 ou 3 meses a negociar o que é que iam fazer no ciclo seguinte e depois cumpriam à risca aquilo que tinham delineado. Não me parece que essa seja a cultura portuguesa. E por isso não me parece, volto a dizer, não me parece que seja possível nós, neste momento em particular, podermos pensar numa solução desse género. Por outro lado, penso que essa solução já foi tentada em Portugal, ou melhor, sei que essa solução já foi tentada em Portugal em período emergencial, que não me parece que seja o que temos hoje. Penso que hoje temos condições para seguir um caminho normal do desenvolvimento da governação. Nesse quadro, vamos então aceitar que o PSD e os partidos que formaram a Aliança AD vão avançar para a formação de um governo de maioria relativa e, portanto, vão ter de negociar orçamentos e vão ter de negociar um programa com o Parlamento e esperar que o Parlamento se pronuncie e deixe passar ou não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ao programa da AD. Um dos pontos fundamentais da Aliança Democrática é a matéria de impostos. Aliás, toda a campanha, segundo o estudo de uma consultora que opera em Portugal, cerca de 1/3 do tempo foi despendido em temas de economia e de impostos, o que mostra também, no fundo, que as pessoas e as empresas valorizaram muito esses temas durante o debate. E voltando então aqui à questão dos impostos, a AD propõe, sobretudo, uma redução do IRC para as empresas, uma redução gradual de 2 pontos percentuais, portanto, de 21% para 15%, salvo erro, ao longo de 3 anos, e também um corte o mais cedo possível no IRS, sobretudo pelo corte nas taxas marginais até ao 8º escalão. São as soluções de que a economia portuguesa precisa e elas são execuíveis no contexto que temos hoje, que acaba de dizer que não é um contexto de emergência. Sim. Eu penso que são parte das soluções que hoje são necessárias. Podemos começar pela questão das contas públicas, que de facto temos contas equilibradas, e esse é talvez o principal legado do Partido Socialista no governo que agora termina funções, mas eu penso que é importante olhar também para a qualidade das contas certas. E o que nós, ao olharmos para os números, podemos verificar é que nos últimos anos houve um crescimento muito grande da despesa pública, que teve naturalmente que ser pago com um crescimento muito grande dos impostos. Para termos uma ordem de grandeza dos números, aquilo que era uma despesa pública sem juros de cerca de 76 mil milhões de euros em 2015, vai este ano de 2024 ser da ordem dos 116 milhões de euros. Portanto, de facto, aumentamos 40 mil milhões à despesa pública. Como já disse, isso teve que ser compensado com aumento de impostos. De qualquer modo, o ano passado gerou-se um superávit de 4,5 mil milhões de euros. A decisão do Governo foi usar esse montante fundamentalmente para reduzir a dívida, que eu apoio, acho que é uma boa decisão,
Mas a verdade é que o que isso demonstra é que nas condições em que a economia portuguesa operou durante o ano 2023, é possível gerar um superávit da ordem dos 4 a 5 mil milhões de euros. Ora, são opções políticas e eu acho que é perfeitamente razoável e desejável que o novo governo use este tipo de superávit para reduzir o IRS e o IRC, desse modo proporcionando que as pessoas tenham, de facto, mais dinheiro no bolso para fazerem face aos seus encargos diários e, por outro lado, que as empresas tenham mais condições para investir e também para pagar melhores salários. Portanto, eu penso que é execuível, penso que poderemos eventualmente até considerar que poderia ser um pouco mais ambicioso, nomeadamente ao longo dos 4 anos. Em que termos? No IRS, no IRC? E eu penso que nos dois, mas acima de tudo há uma condição que é uma condição que tem que se verificar antes da redução de impostos, que é de facto haver um controle sobre o crescimento da dívida. E então deixe-me ouvi-lo e perguntar se não o preocupa a leitura que a SEDES fez ainda em clima de pré-campanha eleitoral, portanto, antes da campanha eleitoral, que analisou os diferentes programas que os partidos apresentaram e concluiu com preocupação de que havia um surto, estou a citá-los, havia um surto de propostas que aumentavam a despesa pública. Portanto, se todos os partidos, nomeadamente aqueles que ganharam, aqueles 3 que estavam na coligação que ganharam, também eles apresentam um programa em que contribuem para este surto de propostas que acabam por aumentar a despesa pública, onde é que vamos conseguir arranjar espaço orçamental para, de facto, conseguir cortar nos impostos? Isso é, na minha opinião, uma visão real do problema. A verdade é que terminamos a legislatura com uma parte muito grande do setor público a reivindicar melhores condições, os professores, os médicos, os enfermeiros, os polícias, etc. E, portanto, naturalmente que o novo governo vai ter uma forte pressão para subir os custos e subir a despesa. O que me parece que deve ser feito é aquilo que, de facto, não foi feito nos últimos anos, que é, já que falamos de choques fiscais e choques salariais, na minha opinião, é preciso um choque de gestão no setor público. Porque o que nós verificamos é que a despesa cresceu enormemente nos últimos anos e não tivemos de maneira nenhuma o reflexo disso nos serviços públicos. E, portanto, o que isso denota é que existe um grande déficit de gestão ao nível do setor público. E, portanto, eu acredito que, implementando métodos e metodologias de gestão comuns, será possível conter a despesa, já não digo baixá-la, mas conter a despesa, ao mesmo tempo que se pode melhorar os serviços públicos. Se isso for feito, eu acredito que é possível reduzir impostos e, desse modo, dinamizar a economia. Se não houver essa preocupação de conter, pelo menos, o crescimento da despesa, então sou muito cético relativamente a qualquer corte de impostos. Se olharmos para a evolução da carga fiscal, só neste século, portanto, desde o ano 2000 até hoje, tivemos diversos governos. A carga fiscal média no governo de Guterres foi de 32,4%. A mesma carga fiscal com José Sócrates foi de 34,3% e a de António Costa 36,9%, média. Os 7 anos de governo do PSD, incluindo o período da Troika, a carga fiscal média foi de 34,8%. Estamos a falar de um intervalo que não é assim tão disperso. Portanto, toda a gente concentrou os impostos, quando geria o Estado, numa banda bastante estreita. Mostra, no fundo, que mesmo com aumentando a despesa pública na ordem do que aconteceu, nomeadamente, por exemplo, através do reforço do SNS nos últimos anos, parece não haver grande saída para cortarmos a carga fiscal, porque ela continuou nesta banda. É possível acreditar em alguém que venha dizer que vai conseguir baixar isto com taxas de IRC de 15% ou de 12% ou então taxas de IRS bastante mais baixas do que hoje em dia? Eu penso também que temos que olhar para o ponto de partida e a verdade é que o orçamento do Estado este ano já aponta para uma carga fiscal superior a 38%. E, portanto, logo aí, e com um PIB mais alto, e, portanto, o que significa que a carga fiscal tem, de facto, aumentado significativamente. O ano passado a carga fiscal
impostos mais contribuições, subiu cerca de 10 mil milhões de euros e este ano prevê-se mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, eu volto a dizer aquilo que já disse. Se não for feita uma muito melhor gestão dos recursos públicos, será muito difícil implementar qualquer baixa de impostos. Naturalmente, que em campanha eleitoral não dá votos falar em conter despesa pública, muito menos reduzir, porque a pergunta que logo se coloca é onde é que vai cortar, que na minha opinião é a má pergunta, é a pergunta errada. A pergunta certa deverá ser como é que vai gerir melhor para poder proporcionar melhores serviços a custo mais baixo. E, para mim, esse é o grande desafio. Do ponto de vista da gestão do setor público, esse é o grande desafio. Estamos a falar de necessidade de fazer privatizações, por exemplo, a TAP? No caso da TAP, eu não tenho dúvida nenhuma que a TAP devia ser privatizada e a 100%. E custa-me a perceber as constantes incoerências de se vai ser a 100%, se não vai ser a 100%, etc. A TAP está num mercado altamente concorrencial e deve ser gerido por quem sabe profundamente o assunto. Portanto, no caso da TAP não tenho grande dúvida. Outras privatizações não me parece. Não me parece que nesta altura faça sentido fazer outro tipo de privatizações. Mas volto a referir, o que eu acho que faz sentido é olhar de facto para o funcionamento do Estado, sem tabus, sem dogmas, e olhar como é que se pode de facto gerir melhor. E porque temos de ter noção de uma questão, com os níveis de despesa pública que hoje temos, cerca de 45% da riqueza gerada pelo país é para pagar o funcionamento do Estado. E, portanto, penso que todos reconhecemos que há setores que claramente precisam de mais despesa e acima de tudo, mais investimento, caso da saúde, caso da educação, por exemplo, mas certamente haverá outros setores onde será possível gerir muito melhor e fazer poupanças. Aí. E o que é que o setor privado precisa? O setor privado precisa de continuar a fazer o que tem feito. O setor privado, penso que deu grandes lições no passado. Durante este período eleitoral falou-se muito do tempo da Troika, na minha opinião, pelos maus motivos. Devia ter-se falado do período da Troika pelos bons motivos. Porque a verdade é que durante esse período, com todas as dificuldades que o país teve e que as empresas também tiveram, na minha opinião, deu-se uma verdadeira revolução do empreendedorismo. E, portanto, as empresas que tinham muito menos possibilidades de fazer negócios em Portugal, simplesmente pegaram na mala, os seus gestores, os seus empresários, pegaram na mala e foram por aí fora e começaram a fazer negócios internacionais com muito mais intensidade. Muitos trabalhadores também o fizeram. Muitos trabalhadores também fizeram, naturalmente. Porque não gostam dos salários e consideram que os salários do setor privado não estão, enfim, alinhados com aquilo que é preciso hoje em dia. Mais de metade dos portugueses declarava antes das eleições que o aumento do custo de vida era a principal preocupação, até mais do que a habitação. Há pouco dizia, o setor privado tem de continuar a fazer aquilo que tem feito. Imagino que não tudo. Há coisas em que possivelmente deve... Sem dúvida, mas eu penso que acima de tudo temos que fazer mais, porque tentando só terminar a história, aquilo que se passou, por exemplo, ao nível das exportações nos últimos 15 anos, eu penso que é claramente demonstrador da força do empresariado português e do empreendedorismo português. Portugal precisa e as empresas precisam de acrescentar mais valor. E eu penso que o grande desafio para o futuro, já hoje e para o futuro, é acrescentar mais valor. E, portanto, precisamos claramente, as empresas precisam de ter mais I+D, portanto, ter mais inovação, ter mais desenvolvimento de produto, de processos. Não temos que considerar que toda a inovação deve ser disruptiva. Não, podemos hoje tentar fazer um pouquinho melhor do que fizemos ontem. Incremental. Incremental, portanto, isso é absolutamente fundamental. Portanto, essa é uma questão fundamental. Segunda questão tem a ver com a capacitação das pessoas. É absolutamente fundamental continuarmos a investir na capacitação das pessoas. E a terceira, que para mim é mais importante de todas, é o investimento. Portugal, tradicionalmente, tem investido menos do que a média europeia, cerca de 5 pontos percentuais, e isto nós temos que inverter. Ou seja, nós não conseguiremos aumentar a produtividade seriamente, de maneira a conseguir criar mais valor
com isso pagar melhores salários e ter empresas mais sólidas, se não conseguirmos investir a sério. Isso é uma missão do setor privado ou é algo que deve ser partilhado entre o privado e o Estado? Deve ser claramente partilhado. Como é que chegamos lá, então? Quais são os... Penso que, por exemplo, que do ponto de vista fiscal devia haver claramente um apoio ao investimento e à capitalização das empresas. Temos o CIFID, não chega? É pouco, é muito pouco, é muito pouco. Ou não, portanto, é claro? Claro é. O que eu penso é que, de facto, não chega. Precisávamos de ter, de uma forma perene e não mudando todos os anos, nós precisávamos de ter uma política fiscal claramente amiga do investimento e da capitalização das empresas. E da poupança para as famílias. E da poupança, naturalmente. O Luís Montenegro referia no programa, aliás está escrito, que ele defende uma reorientação das verbas do PRR e dos fundos europeus mais para as empresas. Enfim, o PRR tem regras muito próprias, muito difíceis de mudar. Isto é uma batalha perdida? É uma coisa que se diz no calor das eleições? Ou é, de facto, uma orientação que o próximo governo deveria ter em conta? Relativamente ao PRR, eu penso que já vamos demasiado tarde. Portanto, como sabemos, cerca de 70% dos fundos foram alocados ao setor público. E, portanto, aí já está tudo em andamento, apesar de termos atrasos, mas penso que já não vamos a tempo de reorientar as verbas. No caso do PT 2030, claramente deveríamos reorientar uma parte significativa das verbas para o setor privado, como digo, para fazer estas três coisas que eu aqui tentei elencar. Naturalmente as outras, da descarbonização, da transição energética, tudo isso, mas fundamentalmente as questões ligadas com inovação e desenvolvimento, as questões ligadas com capacitação das pessoas e, fundamentalmente, as questões ligadas com investimento que podem e deveriam, neste quadro comunitário de apoio, ser as áreas fundamentais de atuação. As exportações portuguesas, estamos quase a terminar, mas vale a pena, até porque tocou bastante nesse tema. As exportações portuguesas no ano passado caíram um pouco. Há um reflexo, provavelmente, do abrandamento económico geral, certo. Todo o comércio internacional ressentiu-se da conjuntura económica. É possível ter medidas nacionais que, enfim, ajudem a aliviar ou até reorientar outra vez as exportações para um crescimento? E como é que isso se faz? Essas medidas já existem, mas eu penso que fundamentalmente devemos confiar na capacidade dos empresários, dos gestores e dos trabalhadores portugueses de continuar esse caminho. Naturalmente que na segunda metade do ano passado todos sentimos que houve algum abrandamento da procura externa. Já começamos a sentir sinais de que isso pode estar a inverter-se. E por isso eu confio que com aquilo que temos hoje do ponto de vista de mecanismos para a internacionalização, podemos sempre reforçar do ponto de vista de apresentação das indústrias, de participação em feiras, etc. Mas eu volto quase ao início da nossa conversa. Tudo dependerá, na minha opinião, da capacidade de empreendedorismo dos empresários, dos gestores, dos trabalhadores, porque é aí que está a solução para o problema. Vítor Neves, muito obrigado pela sua presença. Fica lançado o convite para voltar cá. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta edição. Marcamos encontro consigo para daqui a 7 dias.